Bom dia, crianças. Deus abençoe você e a sua família nessa manhã. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus e aprendermos juntos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Você está animado? A história de hoje é uma história muito conhecida. Até pessoas que não são cristãs, crianças que não são cristãs, eu tenho certeza que já ouviram essa história. E você também, eu acho que já ouviu essa história algumas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela nos ensina cada vez que a gente lê ou que a gente ouve uma história. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de ler a Bíblia, né? A tia está com a Bíblia aqui. Mesmo que a gente já tenha lido aquele texto uma vez, o Senhor fala conosco novamente e nos ensina uma coisa nova. E é isso que nós vamos aprender hoje, uma novidade. Essa história é sobre um rapaz novo, um menino, que enfrentou uma pessoa bem grande. Acho que vocês já vão ficar desconfiados com essa dica que eu dei. Ele enfrentou uma pessoa bem grande, que era de um exército inimigo. E ele não precisou usar nenhuma arma especial para enfrentar e derrotar esse gigante. Agora ficou fácil, não ficou? Ele usou um estilingue. Vocês lembram desse personagem da palavra de Deus? Exatamente, é o Davi. O Davi foi um menino muito corajoso. E nós vamos ouvir mais uma vez a história do Davi. Davi já tinha sido escolhido para ser o novo rei de Israel. Vocês lembram que a tia contou para vocês domingo passado? Ele era filho de um homem que se chamava Jessé. Ele era novo, um rapaz novo, do cabelo meio vermelho, assim, meio ruivo, né? É assim que a palavra de Deus nos ensina sobre Davi. E o Davi tinha uma missão, ele tinha uma tarefa para cumprir na família dele. Enquanto os irmãos mais velhos iam para a guerra, né, se apresentavam ao rei Saul e iam lutar ali com o exército de Israel, o Davi ficava cuidando das coisas do pai dele. Ele cuidava das ovelhas, né, do rebanho de ovelhas do Jessé, que era o pai dele. E aí um dia Davi estava ali cuidando dessas ovelhas e ele enfrentou um desafio, porque cuidar das ovelhas não era uma tarefa tão simples. Ele tinha que alimentar, tinha que deixar uma água fresquinha, né, ali para os animais. Ele também tosava as ovelhinhas, né, tosava o pelo na época certa. Mas ele também precisava cuidar para que nenhuma delas fugisse. Ele precisava cuidar para que elas não se machucassem. E de vez em quando apareciam alguns predadores, alguns animais ali que estavam famintos e queriam atacar ali as ovelhas. E uma vez Davi lutou contra um urso e também contra um leão. Olha que menino corajoso. E naquela época não tinha assim uma arma, nada não. Era com as mãos mesmo. Ele era assim um rapazinho muito esperto e corajoso. Mas ele fazia isso porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Ele não estava sozinho, ele confiava em Deus. É isso que nós temos que aprender hoje. Essa é a lição que nós temos que aprender dessa história hoje. É a confiança no nosso Deus. Ela não pode ser abalada em meio às dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia. Né? Mesmo vocês, crianças, também têm as dificuldades. Né? Às vezes está tão difícil assim, ficar assistindo a aula online, né? É difícil, a gente não entende. Mas nós temos que manter a nossa confiança no Senhor, que Ele vai nos ajudar a passar por esse tempo que nós estamos passando. Pois Davi era assim, ele era confiante em Deus. E aí um dia, os irmãos de Davi estavam lá, né, alistados no exército, já estava tendo ali uma batalha contra os filisteus. E lá no meio dos filisteus tinha um gigante muito grande, um homem muito grande. A palavra de Deus fala que ele media mais ou menos 3 metros de altura. Mais ou menos a parede da sua casa, assim, bem alto mesmo. E todos os soldados do exército de Israel tinham medo desse gigante. O nome dele era Golias.
Eu sei que você sabe o nome dele. E o Golias, então, era assim. E ele vestia, assim, uma armadura muito pesada, né? Um capacete, uma coisa aqui no peito, tinha uma espada grande. Então, quando ele passava, as pessoas ficavam com medo. Os guerreiros ali de Israel, os soldados, eles ficavam com medo, porque eles pensavam, meu Deus, como que nós vamos enfrentar esse gigante? E aí um dia, Jessé fez um pedido para Davi. Ele pediu para ele ir lá no acampamento e dar uma olhada como que os irmãos dele estavam, né? Se estava todo mundo bem, se eles estavam vivos, se tinha acontecido alguma coisa com os irmãos. E pediu para levar umas coisas também para eles. E aí Davi era um rapaz obediente. Ele acordou cedinho de madrugada e foi lá no acampamento para ver como é que estavam as coisas por lá. Enquanto Davi estava ali, o gigante passou, ele apareceu lá do outro lado, né? Ele ficava no meio do exército inimigo, do exército filisteu. E aí o gigante passou lá e ele começou a afrontar. E ele falava, quem é que vai ter coragem de me enfrentar? Quem de vocês? E fazia assim muitas afrontas e ninguém respondia, estava todo mundo muito amedrontado, pensando, nossa, nós não vamos conseguir vencer esse gigante. E aí Davi viu aquilo e ele foi ficando incomodado e ele começou a fazer perguntas primeiro para os irmãos dele, depois para outros soldados que estavam ali perto. Ele começou a perguntar quem que era aquele gigante, por que ele estava fazendo aquelas coisas, zombando de Deus, zombando do exército de Israel. E ninguém queria dar atenção para Davi. O irmão dele falou, não, Davi, o que é isso? Você está achando que você vai conseguir? Você é só um rapazinho. Você não dá conta de enfrentar, não, Davi. Vai embora, cadê as ovelhas? Vai cuidar das ovelhas do nosso pai. E aí Davi foi ficando incomodado com aquilo. Porque ninguém reagia. Parecia que todo mundo ali estava se esquecendo que o Senhor era com eles. Né? O Senhor era o comandante do exército de Israel. Mas o foco daqueles soldados estava tanto no gigante que eles não estavam se lembrando disso. E aí Davi saiu e ele foi conversar com o rei Saul. E aí ele chegou lá no rei Saul e falou, olha, eu quero enfrentar o gigante. Porque não está certo, ele está zombando do nosso Deus. E eu sei que o Senhor é comigo. E eu posso cumprir essa missão. Né? Eu quero assim, a sua autorização, rei, para cumprir essa tarefa, porque eu sei que o Senhor vai estar do meu lado e eu vou conseguir vencer. E aí o rei Saul falou, Davi, mas você é só um rapaz, não tem condição, Davi. E eu vou pegar a Bíblia aqui para a gente ver o que o Davi respondeu. Essa história está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Capítulo 17. Lá no versículo 32, Davi fala assim para Saul: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante Golias. O teu servo, que era o Davi, né, irá e pelejará contra o filisteu. Então ele está falando que ele quer ir lutar. No versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu você não poderá ir para pelejar com ele, pois você ainda é moço. E ele é um guerreiro que desde a sua mocidade ele já luta. Então assim, eles estavam desiguais, porque Davi era novinho e Golias já era um guerreiro experiente. Mas Davi respondeu a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas do meu pai, quando veio um urso e um leão, e pegou uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Ele tirou o cordeirinho, a ovelhinha, da boca do leão. Levantando-se o leão contra mim, eu peguei ele pela barba, o feri e o matei. Eu matei tanto o leão como o urso. E agora, esse incircunciso filisteu, esse homem que não é do exército de Israel,
será como um deles, como o urso e como o leão, porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Davi não aceitou Saul falar que ele não dava conta, porque realmente ele era ainda assim um menino, mas ele sabia que Deus estava com ele. Então ele seria fortalecido e ele venceria essa batalha. Olha como era a fé de Davi. Será que nós somos assim hoje em dia? Como será que nós estamos reagindo diante das dificuldades? E a palavra de Deus continua nos contando essa história. Saul falou, tudo bem, ele concordou. Falou, então você vai, Davi. Eu vou pegar ali uma vestimenta para você. Saul foi lá e pegou uma roupa de guerreiro para Davi. Uma roupa assim, uma armadura, né, para ele colocar no corpo, e uma espada muito grande, só que estava muito pesado. Davi nunca tinha usado essa roupa, ele não sabia nem andar com essa roupa, era uma roupona assim pesada, estava dificultando demais. Davi falou, não vou usar isso, pode deixar que eu vou resolver de outra forma. E aí ele pegou o seu cajado, aqui no versículo 40, está nos contando essa história. Ele pegou o seu cajado, o seu estilingue, e ele foi e pegou 5 pedrinhas lisas. Eu imagino que seja assim umas pedrinhas, igual essas pedrinhas brancas que a gente tem no jardim. Tem umas brancas, tem umas que são mais marrom, mais escurinhas assim um pouco. Essas pedrinhas bem lisas, sabe? Que a mamãe tem lá no jardim ou na casa da vovó, geralmente tem. E aí Davi pegou e colocou assim no bolso da roupa dele e falou, desse jeito que eu vou enfrentar o Golias. E aí ele voltou lá para o acampamento. Gente, essa parte é muito interessante. Olha como a palavra de Deus nos ensina. Versículo 42 de 1 Samuel 17. Davi se encontrou com um gigante e olhando o gigante, né, o filisteu, estava olhando para Davi e desprezou ele. Falou, nossa, coitado, ele está achando que ele vai conseguir? Ah, mas não é possível. Virou para Davi e falou o seguinte, Davi, por um acaso eu sou algum cão, algum cachorro, para você vir contra mim com pau, com pedaços de pau e pedra? Ah não, Davi, tem dó. Você pode vir, vem aqui, Davi, vem a mim e eu vou dar a sua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. O que ele estava dizendo? Pode vir com esses paus aí, com essas pedrinhas. Sabe o que vai te acontecer? Você vai morrer. E depois as aves, né, os urubus, vão vir aqui e vão comer sua carne, Davi. É isso que vai acontecer com você. Aí Davi foi ficando irritado e ele deu uma resposta muito boa para o gigante. Ele falou assim, olha, Davi, porém, disse ao filisteu, você, Golias, vens contra mim com a espada, com a lança e com o seu escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor Deus, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você está afrontando. Puxa vida, né? O gigante estava afrontando o nosso Deus. Não era só os soldados ali de Israel, porque o nosso Deus era o chefe do exército. E aí Davi falou umas boas verdades para esse gigante. Ele estava precisando ouvir isso. E ele continuou. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, eu vou te ferir, Golias. Tirar-te-ei a cabeça. Vou arrancar sua cabeça. Cuidado. Hoje mesmo as aves dos céus, as bestas feras do campo, da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança,
porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Nossa, gente, eu penso que se nós fôssemos como Davi foi aqui nesse tempo, né, nessa batalha com o gigante, se nós tivéssemos essas mesmas atitudes nas nossas vidas, quando a gente enfrentasse uma dificuldade, nós teríamos muitas vitórias, não é verdade? Nós precisamos aprender a ser assim, a sempre nos lembrarmos que o Senhor está conosco. É no nome do Senhor que nós vencemos as nossas lutas, as nossas batalhas e as nossas dificuldades. E aí o final dessa história vocês já sabem, sabe? Davi colocou uma pedrinha ali na funda, no estilingue, né, dele, e jogou, e a pedrinha acertou a testa do gigante, que era um lugar que não estava protegido, porque ele tinha um capacete, ele tinha uma armadura protegendo aqui essa parte, mas aqui tava, né, ficava aberto. E a pedrinha acertou bem na testa do gigante. E o gigante caiu. E aí o Davi foi lá, pegou a espada do gigante, porque nem espada ele tinha, cortou a cabeça do gigante. Era assim que fazia naquela época, né, nas batalhas. E o exército filisteu ficou desesperado, porque a confiança dos inimigos do povo de Deus estava no gigante Golias. E ele foi morto. E eles fugiram, e os soldados israelenses, né, israelitas, saíram correndo atrás e pegaram as coisas do arraial, e eles venceram essa batalha. Então, crianças, o que nós temos que aprender todos os dias, né? Essa história que ela fique mesmo na nossa mente, no nosso coração guardada. Mas não é porque Davi venceu uma guerra porque ele era uma criança. Não é isso. Ele venceu porque ele estava ali no nome do Senhor. Ele sabia que o Senhor estava ali com ele. Que nós também possamos ter essa certeza aqui no nosso coração, de que o Senhor está conosco durante todo o tempo, né? O Senhor está conosco nos momentos nossos de alegria, nos nossos momentos de dificuldade, nos momentos que a gente está contrariado, nos momentos que a gente está muito alegre, muito, né, de comemoração. Nós sabemos que o Senhor está do nosso lado. Ele é o nosso melhor amigo. Ele é quem luta por nós. Ele é o nosso Salvador. Que você não se esqueça disso, né? Que essa mensagem entre no seu coraçãozinho. Eu sei que você está cansada, eu também estou cansada dessa época né, de isolamento que nós estamos passando, mas o Senhor está conosco. Ele está cuidando de nós, da nossa família, né? Ele está nos protegendo, Ele está lutando por nós. Ele é o nosso Deus, maravilhoso, a quem nós amamos, a quem nós adoramos. E que você seja muito abençoado no restante do seu dia, nessa semana que se inicia agora. E tem um versículo para a gente decorar essa semana. Ele está em 1 Samuel 17, que é o texto que a gente leu aqui. Versículo 37, que foi a resposta de Saul para Davi. Quando Davi insistiu em lutar contra o gigante, Saul falou o seguinte para ele, ó: vai-te e o Senhor esteja contigo. 1 Samuel 17 é a parte B do versículo 37, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus.